3, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Bom, então, todo trabalhador, ele tem direito às férias. Mas, para que ele possa ter direito às férias, ele precisa preencher alguns requisitos exigidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, para que ele possa ter aqueles famosos 30 dias de férias, ele precisa trabalhar pelo menos 12 meses ininterruptos, para ele ter direito a 30 dias de férias. Então, financeiramente, ele recebe o salário do mês trabalhado mais 1/3. Acontece que parece que o trabalhador ele fica rico, né? Alguém, quando ele recebe férias, ele acha que ele fica rico. Por quê? A CLT, ela diz que eu não trabalho. O trabalhador, ele entra de férias, ele fica off do exercício da função, e, para tanto, ele recebe o mês do salário, mais 1/3 constitucional. Então, qual é o mês do salário que ele recebe, gente? Eu já expliquei isso aqui. Qual é o mês de salário que ele recebe? Eu vou entrar de férias a partir do dia... Deixa eu olhar aqui meu calendáriozinho. 1º de maio é no sábado, não posso começar, eu começo as minhas férias a partir do dia 3 de maio. O salário que eu vou receber é referente a que mês? Mês de maio ou mês de abril? De abril. Exatamente. Mês de abril. Mais 1/3 do salário de férias. É isso. Certo? E o que acontece? Ele recebe toda essa grande fortuna, né? Uma grande fortuna. E ele fica afastado do serviço por pelo menos 30 dias. Tudo bem, tudo bom. Agora vamos aos entretantos. Ele poderá ter 30 dias de férias corridas se ele tiver até 5 faltas durante esses 12 meses de período aquisitivo. Não esqueçam que primeiro eu trabalho para depois receber. Primeiro eu trabalho para depois folgar. Eu não vou folgar aquilo que eu ainda não adquiri. Eu não vou exercer nenhum direito do qual eu ainda estou na expectativa de ter. Isso é um importante detalhe. Por isso que eu primeiro trabalho para depois receber. Não é assim? Como a colega acabou de dizer. É o mês de trás. Eu não receberia esse salário normalmente, se eu não tivesse de férias, eu ia receber. Só que eu não receberia com mais 1/3. Eu só recebo ele seco com os descontos legais, de FGTS, de INSS, os descontos legais. E dependendo do meu valor de salário, imposto de renda retido na fonte, como a gente chama. Mas só que eu trabalhei bacana, eu não tive nenhuma falta ao serviço durante esses 12 meses de aquisição, então eu vou ter lindamente meus 30 dias de férias. Essa é a regra geral. A CLT, ela diz quantos dias o trabalhador tem de férias, conforme o número de faltas que ele vai ter no serviço. Olha aí, até 5 dias, 30 dias lindos. Se ele tiver 6 faltas ao serviço, ele vai ter só 24. Olha a tabela, isso está na CLT, tá? De 15 a 23 faltas no ano, nos 12 meses, 18 dias corridos. De 24 a 32, 12 dias corridos. Na verdade, para ele ter só 12 dias de férias, ele já está demitido. Porque, por muito menos, as empresas, os empregadores em geral, eles põem na rua nessa situação que a gente está. Então, o empregado, ele tem que andar na linha, né? Tem gente que
Quando não está trabalhando, é uma saúde vigorosa. Quando começa a trabalhar, depois de 2, 3 meses, começa a matar de doença, e adoece, e adoece, e adoece, que é uma coisa absurda, né? Quando está desempregado, não adoece, mas empregou, demora muito, começa. Isso aí eu já vi vários casos. Então, pela CLT, eu só desconto as minhas faltas ao serviço referente aos meus dias de férias. Obviamente que conforme o mês que eu faltei, quantas faltas eu vou ter naquele determinado mês, eu vou ter desconto salarial do mês, do meu salário do mês, mas do meu salário de férias, com um terço, esse não se mexe, ele ganha integral. Ele ganha integral. Então, ele recebe o salário do mês trabalhado, mais um terço, e ali ele tem o dito salário de férias. Certo? Alguma dúvida até aí? Não? Está só um silêncio, então é sinal que estou entendendo tudo. Quero ver se na hora da prova eu vou entender perfeitamente também. Professora, Hum, esse terço que recebe junto com o anterior, né, para as férias, é do salário seguinte? não, é fora a parte. É um terço. Entendi. Então, vamos dizer que no período aquisitivo do ano de 2019, eu tenho várias coisas para explicar sobre férias. Ela é um direito trabalhista bastante cheio de história. Então, eu tenho um período aquisitivo para depois gozar, como a gente diz na CLT. Então, eu trabalho primeiro para depois ter o direito. Aí, eu vou primeiro adquirir o direito, vou adquirir para depois vou aproveitar, né? Então, se durante esse período aquisitivo eu tiver reajuste salarial, o meu dinheirinho de férias é com base no meu salário antigo ou no meu novo salário? O que é que vocês acham? Pensem na lógica. Hum? Alô? Eu não entendi. Voltando à pergunta aqui. Muita atenção. Eu tenho 16 pessoas na sala. Danilo, olha lá. Eu trabalho para poder receber, não é assim, Danilo? Então, eu tenho que adquirir os 12 meses para eu poder dizer que eu tenho direito das férias, a 30 dias de férias. Tudo lindo. Lá pelo 7º mês do meu período aquisitivo de 12, eu tenho um reajuste salarial, tá bom? Tenho um reajuste. Eu ganhava 1.200, eu passo a ganhar 1.230. O valor de cálculo, a base de cálculo para o meu salário de férias é o meu novo salário ou o meu antigo salário, antes do reajuste. O antigo que eu digo é antes do reajuste. O salário que eu entrei. Vitória, tu queria falar? Eu acho que é o novo. Quem mais acha que é o novo? Bora ouvir aqui. Segura a Vitória aí. Deixa eu ver. Guilherme, Francisco, Luísa, Vitor, Leandro. Repita que caiu aqui, aí eu não consegui ouvir. É um tal de cair, né? Vou repetir de novo. Eu tive reajuste salarial no 7º mês de aquisição, no tempo de aquisição. A base de cálculo para o meu salário de férias é o meu novo salário ou o salário de quando eu entrei? É o novo salário, professora. Quem mais? David? Danilo? O Vitor está dizendo que é o novo. Patrícia? Carlos? Juliana? Denis? Samara? Bora lá, galera. Bora lá participar da aula. Na hora da prova não tem professora, hein? Inclusive, hoje já vou definir a prova de vocês. Então,
É um novo salário. É isso mesmo, novo salário. Não interessa se no meio do meu período aquisitivo eu tive reajuste salarial. Não interessa. Interessa o meu último salário. Então, se eu tive aumento de salário no período, se no 10º mês, no 11º mês do meu período aquisitivo, não interessa. Vai interessar o meu salário, o do último mês. Se reajustou 2 vezes, é sempre o último, é sempre o último. Tá bom? É isso mesmo. Isso aí tem que pensar na lógica. Tem que ter lógica. Então, por quê? O empregado, ele não pode ter prejuízo nessa situação. O que ele vai ter de desconto é o desconto de INSS, que são descontos legais, FGTS, que é 8%. Volto a dizer, dependendo do salário dele, imposto de renda, metido na fonte, e os outros descontos que ele possa ter, sabe? Mas não interessa. Inclusive, sobre o salário dele de férias, como não é, olha lá, mais um detalhe. Por que o trabalhador tem a sensação que ele está cheio da grana, né? Além de 1/3. É que no salário de férias, eu não tenho os descontos legais. Só vou ter não vou ter, por exemplo, FGTS. Eu não tenho no salário de férias. Tá? Eu vou ter durante todos os meses de aquisição. Quando eu recebi meu dinheiro de férias, eu não tenho, principalmente sobre esse 1/3, não tenho, não entra nada. Porque a natureza do salário de férias, além de todos eles são natureza alimentícia, mas é um salário para que o trabalhador ele possa relaxar, ele possa aproveitar os 30 dias, depois já vou falar sobre isso, que ele estaria para curtir fora do trabalho. Isso tudo é a regra geral. Temos exceções? Sim, vou falar sobre isso. Estou primeiro falando do geral para entrar no específico depois. Então, eu primeiro trabalho 12 meses para adquirir 30, basicamente. Se no prazo de 12 meses eu tenho faltas ao serviço acima de 5, eu já não vou ter direito a 30 dias de férias. Né? Se no período aquisitivo eu tive reajuste salarial, a base de cálculo para o meu salário de férias é o meu último reajuste salarial. 4, no meu salário de férias eu não tenho os descontos formais, principalmente não, Ana Cláudia, retira. Imposto de renda, contribuição sindical, não sei o quê, tem uma série de coisas, uma série de penduricalhos que o trabalhador tem de desconto no seu salário. Não vai incidir. Incide sobre o 13º? Incide, porque é o 13º salário. É o 13º salário. O salário de férias, volto a dizer, é o salário do mês trabalhado mais 1/3. Então, eu tenho aquela bola. Então, eu vou ter essa grande quantia absurda que eu gastar, encher minha lata, né? Curtir, rolar na areia do outeiro para aproveitar esse tempo que eu estou afastada. Esse é o geralzão. Agora vamos aos entretantos, que isso que é importante. Eu não posso ter descontado do meu salário de férias essas faltas ao serviço. Por quê? Porque vocês têm uma vaga ideia? Acabei de dizer que se eu tive faltei no serviço durante esse período aquisitivo, eu vou ter desconto do meu salário do mês, não é isso? Se eu faltei um mês em abril, eu vou ter descontado já no meu salário de abril aquela falta ao serviço. Então, a CLT diz que eu não posso ter descontado do salário de férias faltas ao serviço. Por quê? Alguém tem uma vaga ideia? Vamos trabalhar na lógica, gente.
Vamos trabalhar na lógica. O que é que vocês acham? Eu acho que é aquilo que a senhora falou, que se você falta já é descontado no seu período normal, né, de trabalho de exercício, em exercício, não tem lógica descontar Uhum. nas férias. Descontar de novo, né? Isso. Porque ele já teve desconto no salário do mês que ele faltou. Pode parecer assim, mas isso é tão óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio para muitas pessoas. Não é óbvio, não. Né? Porque hoje em dia vocês sabem que muita gente anda com dificuldade de ler. As pessoas nem lêem, já vão deduzindo. Não leu, mas já está deduzindo. Não leu a vírgula, mas já está deduzindo. Em direito, nós não podemos fazer assim. Em direito, a gente não trabalha na mera dedução sem fazer a leitura legal. Porque uma vírgula no direito, ela muda toda uma vida, tá? Vocês já devem saber disso. Então, todo cuidado em direito é sempre pouco, por conta de milhares de detalhes. Tipo Roberto Carlos. Bom, mas, ainda nessa situação, o artigo 131 da CLT diz que não serão consideradas faltas ao serviço, portanto, não poderão ser descontados nos dias de férias, nas seguintes situações. Por exemplo, o cidadão lá, os meninos, né, vão se alistar. Então, aquele dia que ele foi se alistar, mas ele não conseguiu. Vem de lá com a declaração que não conseguiu se alistar. Vai voltar no outro dia, no dia tal. Então, esses dias que ele vai estar para serviço militar, a inscrição no serviço militar, não é considerado para doação de sangue, não é considerado quando houver, vamos dizer, na época da pandemia, né, quando houve o lockdown, aqueles 15 dias que quase tudo estava fechado, aquilo também não pode ser considerada falta ao serviço, tá? Na questão do casamento, 3 dias para o casamento, falecimento de parente até 2º grau. Então, existe lá no artigo 131 as regras, as situações onde não será considerado falta ao serviço. Vamos aqui. Para poder não ter desconto nos dias de férias. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho 3 tipos de férias. Tenho. Como assim, professora? A senhora acabou de dizer que eu tenho que trabalhar 12 para adquirir um período de 30. Beleza. Esse é férias simples. A férias em dobro e férias proporcionais são aquelas férias, principalmente a proporcional, são as férias demitidas. O que é isso? Eu fui demitida e eu vou receber proporcionalmente ao tempo que eu trabalhei. Entenderam? Tá tudo tranquilo? Olha, eu estou entendendo tudo. Sim. Eu acho que isso é bom. O silêncio diz muita coisa. Isso quer dizer, eu entendo da forma que eu quero. Um silêncio. Tá? Então, as férias em dobro, o trabalhador pode estar demitido? Também. Assim como ele pode estar demitido, ele pode não estar. Mas a proporcional, com certeza, está. Detalhe, se ele trabalhou 4 meses durante esses primeiros 12 períodos aquisitivos, ele não tem direito a férias proporcionais. Grave isso aí. Tá gravando? Tá, mas o detalhe faz toda a diferença. Se ele trabalhou menos de 12 meses no período aquisitivo, ele não tem direito às férias proporcionais. Tá bom? As férias simples são as normais. Eu posso também ter férias simples demitidas? Sim, posso. Eu posso ter trabalhado 14 meses e ter sido demitida. Né? Então, eu tenho um período simples
fechado, mais 2 meses de férias proporcionais. Entenderam isso daí? Sim. Né? Professora, eu não entendi Diga direito. lá. O que seria essas férias Graças a Deus proporcionais? alguém falou que não entendeu. Esses Ficou logo 2 preocupada. meses, eles são o quê? São proporcionais, como falou, tipo um salário de férias? Eu não entendi direito. Não, você vai pegar 12, Uhum. tu vais pegar 12 e dividir por 2. Vamos dizer que ele ganha 1.250 líquido, né? Então, ele vai, aí, 1.250 por mês, dividido por 12, porque 2 dozeavos. 2 dozeavos. Então, tu pegas o salário, 1.250, vezes 2, divide por 12, que são os meses do ano, os meses de aquisição dele. Tá? 1.250 vezes 2 e divide por 12. Então, tu vai saber quanto vale 2 períodos de férias proporcionais. Entendi agora. Obrigado, professor. Tá? Isso aí já é o cálculo, isso é o básico. Olha só o que eu falei. Ele trabalhou 14 meses. Se ele tivesse trabalhado 10, ele ia ter direito a férias proporcional de 10 dozeavos? Eu acho que não. Não, não é. Não vem com eu acho não. 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 Porque você Porque trabalha 12 meses e aí você tem direito após os 12 meses trabalhados, não é isso? sim, exatamente. Olha o que eu falei ainda agora. Se ele, durante esses 12 primeiros meses aquisitivos, ele for demitido, ele não tem direito às férias proporcionais. Ele só passa a ter direito às férias proporcionais, no caso, ele vai ser demitido, se ele passar dos 12, como tu acabaste de falar, não sei o que foi que falou aí. Então, ele trabalhou 14 meses. Ora, ele tem um período simples, ok, né? Ele trabalha 12, ok. Tem um período simples fechado. E tem mais 2 meses de proporcional, ok? Somada a tudo isso, coloca mais um peso nesse pacote. É porque com essas aulas online, eu geralmente trabalho, quando eu vou dar direito do trabalho, eu vou para o quadro. Eu vou para o quadro, porque. E aqui até que eu tenho um quadro branco lá no quarto do meu filho, só que está pregado lá, não dá, que ele usa como aviso. Eu não tenho um quadro bom aqui em casa, vou comprar um quadro, porque a melhor forma de eu apresentar isso para vocês é mostrando na prática, mostrando no quadro. Assim, eu falando, fica muito etéreo para vocês, eu compreendo. É muito complicado, mas vamos lá, né? Vamos na garra. Vamos na força e na fé. Então, se ele trabalhou 15 meses, 12 meses, 12 meses ele não tem proporcional, né? Ele tem um período simples. Por que tudo isso? Tem mais outra coisa das férias. Eu acabei de dizer que ele primeiro precisa trabalhar para ter o período aquisitivo de 12, né? Trabalhou 12 meses, bichinho, para ele ter direito a 30. A CLT diz o seguinte, gente, ele trabalha 12 e o empregador dele, o patrão dele, tem os próximos 12 para conceder o direito a ele de férias. Gente, professora, agora deu um nó na cabeça. Que confusão. Por quê? O empregador, vamos trabalhar aqui, vamos passar por uma média empresa? Uma média. Ela tem uma pequena, logo na pequena, que é para pensar mais rápido. A minha empresa pequena, ela tem 10 funcionários. Vamos dizer que é uma lanchonete. Desses 10 funcionários, 4 trabalham no balcão, 5 na cozinha e 1 na administração. Olha, eu contratei todo mundo no mesmo dia para facilitar fechar a minha folha. Vocês já pensaram se a CLT não desse essa largura, essa gordura para o empregador?
Se ele fosse obrigado a dar férias para todo mundo, ele ia passar o mês fechado. Concordo? Não ia abrir, né? Porque ia estar todo mundo de férias no dia seguinte. Então, isso é ilógico, né? Isso não entra na lógica trabalhista, para manutenção dos empregos. Então, o empregador, ele planeja o período de férias deles, dos empregados. Até mesmo porque é muita grana, é dinheiro. Porque imaginem só, pagar um terço de 1.250 dá quanto mesmo? Quanto mesmo? Calcula aí para mim. 50. Oi? 650. Olha aí. Soma. Olha quanto dá. É uma grana, né? Um pequeno um médio empreendedor, um médio empresário, é grana. Então, ele tem que se planejar para ele ter esse dinheiro em caixa, porque ele vai ter que pagar. Ele tem que pagar no início do período de férias do empregado, ele tem que pagar. Essa é a regra, tá? Ah, mas tem caso assim que o empregador entra de férias do patrão não paga tudo? Tem. Mas isso não é o formato da legalidade. Ah, esse aí é o formato, isso aí é o formato jeitinho, que o empregado às vezes concorda para não ter que ser demitido, e às vezes ele vê o sacrifício do empregador dele, vê que realmente não dá, e às vezes para ele não ficar zerado. Por que vai ficar zerado? Ele não vai ficar um mês sem trabalhar? Vai, né? Se ele vai ficar um mês sem trabalhar, ele vai voltar de férias e vai receber salário, gente? O que é que vocês acham? Ah, não, só depois que ele trabalhar mais. Mais 30 dias. Ou seja, ele fica pobre de marré, marré, marré. Ele inicia o mês rico e fica, né? Mais um de marré, marré, marré. Na administração pública, não faz mais assim, entendeu? A gente se programa e divide a cota, para não receber 2 salários, para não receber cara de vantagem, que o povo aí se empolga, mas não sabe que vai ficar um mês sem receber. Aí fica uma miséria só. Começa o mês rico, quando chega no meio do mês, não tem mais nada, ele vai ficar mais um mês sem ver a cor de nada, se ele não se planejar. Porque ele vai ter que trabalhar o mês inteirinho para ele poder ver a cor do dinheiro dele só no final do mês seguinte. É brabo, né? É brabo. Eu começo rindo, no final do mês eu estou chorando, porque não tem mais dinheiro. E eu não vou ver dinheiro quando eu recebo. Ou melhor, porque eu não vou receber. Né? Então, é assim. Agora vamos voltar aqui para a tela. Então, as férias simples, elas podem ser demissionárias só se o empregado completou os 12 meses aquisitivos, né? E o empregador, pela CLT, tem os 12 meses seguintes para ele conceder. Mas ele tem que conceder. Se, por um acaso, ele não presta atenção e não concede ao longo dos 12 meses, essa férias simples vira o quê? O que é que vocês acham que ela vira? Dobradas. Isso, férias em dobro. Férias em dobro. Ela não vira proporcional, ela vira dobro. Pois, por quê? Ele tem o período, os 12 meses aquisitivos, lá de trás, no primeiro momento, né? Ele tem mais um período, que é o período que o empregador está para dar, o período retroativo, ele já está trabalhando para adquirir mais um período aquisitivo, correto? Gente, atenção. Isso aí não é tão simples. Então, a atenção, ela é dobrada aqui. Olha só. É como se eu estivesse fazendo aqui uma corrida. O trabalhador na direita e o empregador na esquerda. Aí o empregado sai na frente. Ele trabalha 12 meses para adquirir o primeiro período de férias dele, correto? Correto, né?
Tá legal. Anota isso aí que é importante. Fechou os 12 meses de aquisição. Aí começa na corrida o empregador. O empregador vai, enquanto o empregado está correndo, o empregador vai andando. Ah, fechou os 12 meses? Tá. Eu continuo de boa, porque eu ainda tenho mais 12 meses para te dar os 12 períodos aqui de trás. Alguém pode me dar uma data aleatória aí, um período aleatório? 15 Deixa eu de ver maio. Oi? 15 de maio. 15 de maio. Olha, Vitor, tu só tá no digital, só escrevendo. Aí quando tu fala, tu digita, já tem alguém falando aqui. Então, 15 de maio? Isso. Quem é que tá falando aqui? Deixa eu ver. Sou eu, Ah, Danilo. o Danilo. Aí, Danilo, 15 de maio é o período que ele é admitido? 15 de maio de que ano? Faltou um ano. 2019. 2019. Tá ótimo. Então, ele adquire o direito quando? Ah, peraí, que confundi. 15 de maio. 15 de maio de 2020. Perfeito. Aí, a partir de quando o empregador passa a entrar no direito dele de conceder? Dia 16. No dia 16, exatamente. Aí ele vai caminhando. Enquanto o empregador está trabalhando com um ano de atraso, eu já estou trabalhando nesse período aí para adquirir mais um direito, mais um mês. Mais 12 de aquisição, mais 30 de férias, correto? Correto. Estou entendendo a lógica? Né? Porque o empregador tem sempre mais 12 na frente para conceder o período de trás. Sim. Né? Certo? Então é isso. Aí vamos dizer que ele não concedeu. Ora, o empregado, então, ele passa a ter o quê? 2 períodos aquisitivos fechados, né? Porque os 12 meses seguintes que o meu empregador estava ali caminhando para me conceder, eu já estava aqui do outro lado trabalhando para adquirir mais um, né? Fechou meu tempo e ele não me concedeu, dobrou tudo. Dobrou período, dobrou salário. Uhum. A pergunta é assim, no caso, tá? O empregador não concedeu o período de férias após os 12 meses que ele poderia, né? E aí acumulou. Pode tirar 2 férias. O empregado, ele pode negociar para tirar essas 2 férias no mesmo mês já, Não, no mesmo ano, ou sim. ele pode tirar, por exemplo, eu vou tirar essas férias esse ano e a outra eu fico na conta para quando um dia, sei lá, uma situação, eu Uhum. negocio com o empregado. Entendi. Certo. A questão do período para você tirar, para você aproveitar as férias, ok. Mas o dinheiro não, o dinheiro tem que pagar. Sim. A reforma trabalhista da época de 2017, na época do Temer ainda, deu uma grande flexibilização nessa questão aí do período de férias, de gozo de férias. A antiga CLT, ela dizia assim, que o empregado, ele só poderia vender até 10 dias de férias. Só. Agora não, ele pode vender muito mais e ele pode parcelar esses demais dias de férias, de acordo com o patrão dele. Né? A reforma trabalhista, ela possibilitou muito mais que os empregados eles possam negociar com o patrão diretamente, sem a intervenção do sindicato. Grandes categorias, como rodoviários, urbanitários, que são grandes sindicatos, são pautas pesadas, eles geralmente conversam com o sindicato, apesar de que essa dita reforma trabalhista, ela não
ela quebrou os sindicatos, porque não é mais obrigatório o pagamento da contribuição sindical, que é um dia de trabalho, né, que você paga ao sindicato, um ano de trabalho, é uma contribuição, um dia de trabalho, então, se tu ganhas 1.250, divide por 30, um dia, o resultado disso daí é a contribuição sindical que o trabalhador paga. Tá? E aí, esses grandes sindicatos, então, eles têm essas formas de intervenção junto aos seus grandes empregadores para negociar esses períodos, né? Então, tu pode dividir hoje em dia tuas férias em 3 vezes. Antes, não. Não podias fazer isso em 3 vezes. Né? Então, só que a CLT diz aqui, ó, não pode ser, um deles não pode ser inferior a 14 dias. E os demais não inferiores a 5. Gente, isso é uma verdadeira festa clandestina. Faz o que quer. Assina uma coisa e goza a outra. Já fiz vários. Principalmente depois da criação do chamado banco de horas. Já ouviram falar? Banco de horas? Sim. Muito interessante, né? O que é que tu sabe sobre banco de horas? Qual é a tua ideia? O que é que tu sabe sobre isso? Eu sei que é quando, por exemplo, você trabalha e aí se você extrapolar o seu tempo, o seu limite de tempo, em vez de, que eu lembre, em vez Hora de extra, ganhar pagar, hora extra, né? tipo, pagar hora extra, aí vai para banco de horas. Aí tu pode aumentar, negociar tuas férias e aumentar o teu período, né? Quando Sim. precisares. Professora, eu estava até com uma dúvida, estava anotando aqui, se a pessoa faltou, né, a questão da falta, pode ocorrer o abono da falta dentro do período de férias, por exemplo. Pode. É, O abono para ela não ter desconto nos dias de férias, e nem no salário, isso. porque se foi abonada, não pode ter nem o desconto do salário do mês. Pois é, por exemplo, se os dias essa comparação eu queria saber se é possível. Se eu não tirar do salário, pode ser descontado, por exemplo, nos dias das férias. Não. O desconto salarial é do mês. Acabou. Isso aí eles vão descontar mesmo. Agora, Aham. se a situação da falta dele se enquadra no artigo 133 da CLT, deixa eu olhar aqui. As férias. Muita coisa de férias aqui na CLT. 130. Hum, 133. 131. Desculpa, 131, não é 133. Aí ela vai te jogar no artigo 473 da CLT. Coloque aí, 131, anote aí, artigo 131, diz o seguinte: não será considerada a falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior, que vai justamente falar dos dias de férias, o tempo de férias, os dias de direito de férias, né? Aquela tabelinha que está aqui embaixo, logo depois. Até 5 dias, 30 dias, por aí vai. Aí vai dizer, nos casos do artigo 473 da CLT, 473. Já falei alguns aqui, mas vamos lá, deixa eu estou com a CLT aberta. Quem puder acessar, também ajuda. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Eu sempre digo para os meus alunos, não casem no meio da semana, que é roubada. Casem na sexta-feira ou no sábado para começar a contabilizar numa segunda-feira os 3 dias de afastamento. Até 2 dias consecutivos ou não,
para fins de alistamento de eleitor. Além do serviço militar, alistamento de eleitor. O que acontece? Com a questão da biometria, você tem que estar presente fisicamente agora, né? Então, 2 dias consecutivos ou não. Se tu não conseguires fazer o teu título digital na tua junta eleitoral em um dia, tu só tem mais um para fazer, senão tu vais levar uma falta ao serviço e um desconto salarial do dia trabalhado. Um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação de sangue. E por aí vai. 473, tá, gente? 473. Tu vais primeiro para o 131, depois tu joga para o 473. Bom, então as férias em dobro, ele recebe em dobro. Agora não vai, detalhe, não vai virar 2/6, tá? Antes que alguém pense errado, dou logo corte. É 1/3 constitucional. A Constituição fala. Mais 1/3. 1/3 para qualquer valor de férias. Em dobro, proporcional, simples. Não interessa para a Constituição. Vai interessar apenas que é 1/3. Então, se eu vou ter férias em dobro, não é 2/6. É 1/3. Ok? Entendido? Olha que não é simples, né? Independente, férias em dobro é 1/3. Sim, em dobro. Se ele tiver férias simples, em dobro, proporcional, já pensou? Já pensou? 1/3 para cada, se fosse assim? Quanto seria? Uma fábula, né? Uma fábula de pagamento de férias, de férias indenizatórias. Aí seria para quebrar qualquer um. Então, férias, salário de férias é o salário do mês mais 1/3. Tanto, isso não importa quanto vai ser de salário. Ele vai somar sempre com 1/3. Tá bom, Danilo? Professora, eu ainda não consegui entender bem essa parte do pagamento. Se for em dobro, o empregador vai estar devendo 2 férias, né? Aí ele vai pagar só 1/3? Eu não entendi bem. Por que ele não está devendo de 2 férias? Porque a Constituição só fala de 1/3. 1/3 constitucional, que soma-se ao pagamento do salário de férias. Então, ela não diz, ela diz que soma-se ao salário, não diz que é componente do salário. Aí está a sutil diferença. A Constituição, ela fala somando-se 1/3. Deixa eu ver se tem aqui, Constituição, estou com ela aqui aberta, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver aqui no preâmbulo, ou melhor, no sumário dela, se eu consigo achar rapidamente. Diga lá. Então, se o empregador estiver devendo 2 férias, ele só paga 1/3 de uma férias só? Não, amor. Tá errado. Tu tá com a mesma dúvida que a Juliana. Ele vai pagar, ele vai somar 1.200, vamos dizer, vamos pegar sempre os 1.250. Ele vai pagar 2.500, né? 2.500? Sim ou não? Sim. Sim. E ele vai somar a esses 2.500 mais 1/3. Professor, então é 1/3 em cima do 2.500, né? Exatamente, porque esse 1/3, eu também não estou entendendo a Constituição, pois é, por isso que eu estou voltando e falando e repetindo, porque você pode entender errado. Se tu entendes errado, tu vai calcular errado. Vais pagar a mais para o empregado. E como a gente diz no direito do trabalho, quem paga errado, paga 2 vezes. Sabiam disso?
Que paga errado, paga 2 vezes? Deixa eu ver aqui. Deve ser da ordem social, gente? Da ordem social? Não, da saúde, deve estar no artigo 5º mesmo. Ver se eu acho aqui no artigo. Se alguém tiver com o computador aberto aí que possa usar, coloca aí um terço constitucional. Qual é o artigo da Constituição? Deve estar aqui no dito artigo 5º ou nos direitos, ou dos direitos sociais no artigo 6º. Fundo de garantia, seguro-desemprego, piso salarial, redutibilidade de salário, garantia de salário do que aqui está dizendo que é o artigo 7º, no inciso 17º. Ótimo, obrigado. Estou aqui no artigo 7º. Aqui. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Então, a Constituição diz, somada a pelo menos um terço. Alguém paga mais? Desconheço, tá? Desconheço. Se nós, na administração pública, não ganhamos, eu não sei se uma grande empresa como o Vale, e grandes empresas no Brasil, se elas pagam mais de um terço. Duvido, gente. Porque a folha é gigante, né? Então, é um terço, apesar de que a Constituição fala pelo menos. Pode ser um quinto? Pode, porque ela diz um terço, mas ela diz pelo menos, mas todo mundo pega a regra do pelo menos, tá? Ou seja, fica um terço. Então, olha lá, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Um terço do que o salário normal. Professor, um quinto é uma fatia menor do que um terço. Ah, é? É. É mesmo? Para mim era mais. Não é mais, não? Não, porque um quinto você está dividindo a fatia, o todo em 5 vezes, está pegando só um quinto. É uma fatia menor que o terço. A ver só como eu sou boa na matemática. Então, quanto mais eu amplio, menor a fatia. É isso? Eita, então tinha que ser dois quintos. Terços, ou acima de 2. Meio, isso. O numerador tinha que ser maior que o denominador. Não necessariamente, né? Também. Podia ser 2 terços. Isso. 2 quintos. Então, o numerador, que é o 2, tinha que ser maior. Tinha que ser maior. O de baixo, quanto maior ele, menor a fatia. É isso, né? Isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Entenderam agora? Viu, Juliana? Então, não importa quanto de férias, de salário normal de férias, o empregado vai ganhar. Somado a isso aí, um terço, acabou-se. Ele pode ter 2 em dobro, uma proporcional e uma simples. Ele vai ganhar, vamos dizer, 5 mil reais. 5 mil reais mais um terço. Tá bom? Isso aí é detalhe que faz a diferença. Senão, você pode ser induzido ao erro. Tá bom? Podemos ir em frente. Tá vendo? Só férias já tem muito detalhe, né? Quando o empregado ele vai tirar as férias, 2 providências. Ele recebe o aviso de férias. Da mesma forma que ele recebe o aviso do aviso prévio que ele será demitido, ele recebe o aviso de férias, 30 dias antes. Para lembrar ele que ele vai se programar, que ele vai ficar 30 dias de férias, vai ficar liso mais 30. Né? Vai ficar menos de 30 rico e mais 30 pobre. Para ele logo se preparar. Então, ele recebe um aviso de férias, ele tem que entregar a carteira dele para anotar as férias. Hoje, com a carteira digital, está muito mais simples isso tudo, né? Tá, vai tudo para a carteira digital. O empregador, ele já faz ali mesmo e faz assinatura eletrônica, está tudo lindo.
Tudo hoje está, grandes coisas hoje, importantes para o trabalhador, está tudo digitalizado. Professora, eu posso perguntar uma curiosidade sobre a carteira de Sempre. É que, assim, agora, os jovens que estão tirando carteira, né, já são só com a digital, né? Sim. E aí, uma amiga minha passou no vestibular da UFPA esses dias e ela tinha que mandar a carteira de trabalho comprovando que ela não tinha nenhum vínculo empregatício. E a gente ficou em dúvida, porque ela só tinha a carteira de trabalho virtual. Quando a pessoa não tem experiência, no caso dela, nunca trabalhou, conta como comprovante de que ela nunca trabalhou os prints da carteira digital? Sim, porque toda anotação na carteira dela vai aparecer. Se ela não tem ainda nada, vai estar em branco, vai estar só com os dados dela. Porque a carteira de trabalho, tu sabes que ela é uma carteira de identidade. Inclusive, há 500 anos atrás, como a carteira de trabalho ela é dada na hora, a carteira de identidade não era na época dada na hora, o meu vestibular na UFPA, quando eu fiz, eu me inscrevi com a minha carteira de trabalho. Porque era uma saga para a gente tirar a identidade nessa Secult, era a saga. E a carteira de trabalho, o máximo que aconteceu, esperar na fila, e eu saí de lá com o documento, era lindo. Então, muitos colegas meus fizeram o vestibular com a CTPS, porque ela é uma identidade. Inclusive, tu podes viajar com ela mais o passaporte. Não tem nenhum problema. E agora, nesse caso de comprovação de experiência, toda a experiência do trabalhador tem que ir para a carteira. Se não tem, mas ela tinha que mandar para a UFPA por conta do vestibular, é isso? Isso porque, para quem tem cota renda, né, tem que comprovar que a pessoa não tem emprego, nunca trabalhou. Aí a gente ficou em dúvida, porque no caso, na carteira de trabalho, eles indicam lá, né, no edital, para mandar a primeira foto, a primeira página, né, e a segunda em branco. Daquela parte de contrato. Só de que trás, no digital não tem. Isso. Mas aí eu não sei, não posso te informar, porque com certeza tem uma numeração que a UFPA pode acessar e ver que não tem anotação. Igual, para quem, no caso, para quem já tem experiência, e a pessoa vai ser contratada. Algumas empresas já exigem, né, experiência mínima de 1 ano, por exemplo. Se eu tenho só a carteira digital, como é que a empresa vai ter acesso? Eu tenho que mostrar, tipo, do meu celular, ou eu tenho que tirar print? Sim. Ela vai te pedir para te mandar. Geralmente, como tudo está agora online, você manda as coisas online, vai ter que mandar digital. Vai dar o print para a empresa para informar da tua experiência. Tá. Obrigada, professora. Nada, querida. Alguma dúvida, podemos seguir? Olha quanto tempo nós já trabalhamos férias aí. Coisa pra caramba. Então, bom, eu falei que tem que ser informado por escrito, com no mínimo 30 dias antes do período. E mais alguma coisa aqui de férias. Bom, é isso, por enquanto. Remuneração. Professora? Diga. Sobre o banco de horas que a senhora falou, só para complementar, saber se é isso que eu anotei certo. Então, o banco de horas não pode integrado. Tipo, integrado nas horas trabalhadas dele? Para efeito de férias? Não. Isso, tipo, integrado com as férias, por exemplo. Não, depende. Depende do teu empregador. Vai depender muito do teu empregador. Dependendo da situação que tu tens na empresa, lá junto com ele, então vamos dizer que tu és uma pessoa que, tu vais precisar te afastar porque tu vais fazer um concurso, eu queria usar meu banco de horas, mais o meu período de férias, mais meus 30 dias de férias que eu preciso estudar. Aí, se ele tiver condição, ele pode. Preste atenção que o período, além dos 30, é
vamos dizer, é um querer do empregador, não é uma obrigatoriedade, tá? Tu tens ali o banco de horas, para quê? E tem que ter muito cuidado com esse banco de horas. Salvo engano, existe alguma limitação por mês de banco de horas. Não lembro agora, mas eu sei que tem, por mês. Porque, olha só, já pensou se tu fazes tanta hora extra, que se for somar, tu vais ter mais 30 dias de férias em 12 meses? Já pensou? Existe sim. O dobro, né? Não, tu não vais receber em dobro. Não esquece que é banco de horas, não é hora extra. Essa reforma do trabalho da CLT que eles fizeram em 2017 era justamente isso, porque tinha muito empregado que fazia muita hora extra. Isso aí quebrava muita gente, né? Aí, quer dizer, o povo queria a hora extra do trabalhador, mas não queria pagar. Na hora de pagar a hora extra, porque é 50% da hora trabalhada a mais, né? Sim. Então, se eu ganho R$20 por dia, acrescenta aí 50%. Aí era muita grana, né, por hora trabalhada. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, e eu fazia 2 horas extras por dia, ou seja, eu tinha, se valia, vamos dizer que valesse R$12 a minha hora trabalhada, entendeu? Ia ganhar, somando no final do mês, ia ser uma grana. Então, e aí eles acabaram com isso, porque tinha muita briga na Justiça do Trabalho. Porque o empregado dizia que ele fazia X hora extra, e o empregador dizia que não, ele fazia menos X hora extra. E aí? E como quem alega na Justiça do Trabalho, quem tem que provar é o empregador, ele geralmente ia dizer como? Eu não tenho aqui a lista de assinatura do empregado, o livro de ponto do empregado, seja digital ou não, para provar que ele não fez hora extra. Se o empregador é acusado pelo empregado que ele fez hora extra, quem tem que provar que ele não fez é o empregador. Entenderam o que eu disse? Porque quem é que fica com o controle disso? É o empregado ou o empregador? Quem fica com esse controle? Realmente o empregador. E não fica, o empregado não fica. Não é verdade? Pois é, então vocês que futuramente vão estar trabalhando com isso, tem que ter essa cautela. Existe sim uma limitação de banco de hora por mês, porque acaba não sendo vantajoso nem para o empregador. Professora? Oi. É porque antigamente, né, por alguns supermercados, eles tinham o ponto digital. Sim. Aí tinha o comprovante do ponto. Isso não conta em relação ao empregado? Sim, quando eles davam. E agora o que acontece? Eles fazem na digital, não sai o papelzinho, querido. Entendi. É porque já E faz muita tempo. gente perdia o papelzinho. Tinha um, não. Mas aquilo ali, se tu não tira cópia, apaga também, né, fofo? Sim, É um papel pequenininho, né? Tipo de supermercado. Era pequenininho o papel. Aquilo ali é ótimo para perder. Rapidinho. O meu não ficava um. Tinha que tirar cópia, porque aquela tinta, ela apaga. E aí, que prova tu vais fazer disso na Justiça do Trabalho depois de, sei lá, de 2, 3 anos que tu vai jogar a empresa na Justiça? Professora, né? Diga. Então, como é que fica a questão das horas extras? Por exemplo, acabou, por exemplo, o empregado ele tem, por exemplo, um banco de horas, mas ele não quer fazer, tipo, complementar essas horas de alguma coisa, ele quer receber por essas horas. Ele pode receber ou ele não pode? Não, se a empresa adota banco de horas, é banco de horas. Tem uma adoção. Não tem mais isso. Mas se foi exatamente por conta do dinheiro que eles criaram isso, é para não ter que pagar para o empregado, é para dar em bônus. Aí vamos dizer, eu faltei hoje.
Então, eu vou usar meu banco de hora para que... Olha como é que... É interessante, uma proposta bacana. Então, eu faltei hoje. Hoje é segunda-feira. Então, eu já iria ter desconto no meu salário de abril. Concorda comigo? Sim. Não ia ter o meu banco de horas, eu vou ter falta? Não. Não. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, se uma pessoa for demitida e ela tiver um banco de horas... Aí ele tem que receber como hora extra. Era essa a minha dúvida. Lá na frente. Entendi. Como é que ele vai ficar sem receber? Se ele não teve tempo de gozar o período, ele tem que receber. Entendi. Como hora extra. Por isso que existe limitação do banco de horas. E também o banco de horas não interfere no tempo das férias, né? Por exemplo, não, nem só não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá, entendi. Tem o caminho inverso também, né? Nessa questão de banco de horas, no caso, não sei se está certo, mas assim, você acumula por ficar após o horário, né? Ponto. Porém, você chega atrasado. E aí, se você tiver uma quantidade de atrasos que chegue no mesmo tempo que você deveria estar trabalhando, isso conta como falta, né? Sim, pode ser demitido por justa causa. Ok, obrigado. Né? Mas tudo, com essa reforma, volto a dizer, essa reforma, ela possibilita que haja uma negociação. Entendeu? Porque é o seguinte, a criação do banco de horas é uma oportunidade para que essas partes elas possam negociar. Olha, eu entro 8 horas da manhã e estou chegando às 9. Mas se eu tenho meu banco de horas recheados, meu empregador vai me descontar no meu banco de horas. Mas ele pode me demitir também. Se eu for quanto mais... Olha como não é muito justo, né? Não é muito justo. Quer dizer, para a empresa, para o empregador, é bacana que eu faça banco de horas, que eu trabalhe mais da conta. Mas se eu chego atrasado, eu posso levar uma justa causa. Justo, não é isso? Justíssimo, né? Né? Meu filho. Mas pelo menos ainda temos justiça do trabalho no Brasil, tá? É um dos poucos países que tem justiça do trabalho. Sabiam disso? Não, essa eu não sabia. E, professora, só complementando aí, compartilhando um pouco sobre o banco de horas, no local onde eu faço estágio, né, foi implementado o banco de horas há uns 2 anos. E eles estavam com muitos problemas, porque muitos funcionários de lá tinham um saldo muito grande de banco de horas. E quando eles foram fazer as contagens, né, estava dando, 100 horas a mais que a pessoa tinha excedente ou negativas. E aí, o que a administração do RH fez? Eles sentaram com chefes de cada setor, e aí fizeram o levantamento de quantas horas a pessoa devia ou tinha mais, e aí o chefe era responsável para a pessoa ou pagar, né, trabalhar algumas horas a mais para cobrir o que ela tinha de falta, ou tirar a folga dela, organizando para não ficar, para não pegar como se fosse férias, né? Mas foi um trabalho muito grande que eles tiveram lá para organizar tudo. Por conta disso, e o ponto deles é digital já era digital, e tinha um controle pelo computador, né? Pelo software deles. Mesmo assim, deu um problema gigante lá. É sempre bom essa regra ficar limitada. Mas eu presumo, eu não sei porque, como eu não sou muito da área, eu não advogo com isso, eu não lembro agora, mas, salvo engano, tem alguma limitação legal sobre banco de horas. Posso perguntar para um amigo meu, que é juiz do trabalho, sobre isso. Inclusive, até eu quero ver se consigo acertar com ele, para a próxima segunda, 19, se ele bater um papo com vocês sobre essas coisas, que isso é muita informação, né? É muita coisa. E é muita curiosidade também. Porque tem que ter muita curiosidade, porque isso é o futuro de vocês. Professora, Diga lá. Não sei se a senhora vai falar, mas é uma coisa que eu tive dúvida essa semana que eu li em algum lugar.
É verdade que o empregado, ele tem, o direito dele é de receber o vale transporte antes de começar a trabalhar? Ele tem que, sim, mas porque o vale transporte é para ele trabalhar, né? Para ele trabalhar, ele tem que receber. Ele só não recebe o salário, mas o vale transporte ele tem que receber. Como é que ele vai trabalhar? Entendeu? Uhum, entendi. Uhum. No meu estágio, a gente teve que pagar o primeiro mês do nosso bolso, e quando foi no final do mês, a gente recebeu o do mês seguinte e do mês passado. Também. É, o meu também, por isso que eu perguntei. Mas você tem que receber para trabalhar, receber o vale para ir trabalhar. Sabe por que eles fazem isso? Que é uma forma do empregado ele não faltar, não sumir, não sumir no primeiro mês de trabalho dele, para fazer um teste de força, o cidadão aparecer. Porque, olha, gente, é muito interessante, eu presto muita atenção nas coisas. Assim, eu tenho uma percepção, um mínimo detalhe, coisa de mulher, né? A mulher, ela tem uma percepção para muita coisa, né? A gente olha muito detalhe, né? A mulher olha detalhe. Vocês, homens, não. Vocês olham um macro, vocês não olham mesmo, vocês não olham o micro. Mas mulher é uma desgraça. Olha o macro e o micro é micro. Aí eu fico prestando muita atenção nesses detalhes. Como essa questão que eu falei no início da aula, né? Que quando a pessoa está desempregada, reparem, vê se vocês conhecem alguém assim. Isso acontece muito nas relações domésticas. A pessoa quer trabalhar, quer trabalhar, quer trabalhar. Ela não está doente. Ela não está doente. Ela começou a trabalhar, ela trabalha perfeitamente o primeiro mês, o segundo mês. Quando entra no terceiro, quarto mês, eu estou gripada, não vou trabalhar. O fulano quebrou a perna, eu não posso deixar ele sol. Eu não sei o que. Aí, gente, é um emaranhado de problema. Eu digo que está tudo represado. Quando a criatura começa a trabalhar, parece que solta a manada, vem tudo de uma vez. Né? Aí a criatura chega atrasada, aí não faz o serviço. No primeiro mês é um afinco no serviço. Quando ela começa a pegar o ritmo do serviço, aí ela já começa a não fazer direito. Vocês conhecem alguém assim? Sim. Conheço. Todo mundo conhece um, né? Pior, Todo mundo. professora, é que se o empregador quiser demitir essa pessoa, ainda vai acarretar mais problemas para ele, né? Vai ter que dar baixa na carteira, pagar o FGTS indenizatório, aviso prévio, entendeu? Aí depois, aí eu fico às vezes, quando eu estou assistindo o jornal, eu vejo o nível de desemprego no país, não sei o quê, aí tu vais olhar num pequeno detalhe, né? Eu conheci um rapaz que ele me chamava de doutora. Não é doutora, porque a pessoa, fulano me contratou, vamos dizer assim, ele contratou ele para carregar a caixa de fruta. Vamos dizer isso, não me lembro agora a situação. Só me lembro da criatura que era uma raridade, mas era uma raridade. Aí diz, mas sabe o que depois aconteceu, doutora? Aí ele queria que eu carregasse, vamos dizer, agora eu quero que tu carregue também caixa de verdura. Eu não vou carregar. Entendeu como é que é? Então, o cara, ele acha que ele foi contratado só para carregar a caixa de fruta, então ele não pode carregar a caixa de legumes nem de verdura. Ele não pode varrer o lugar que ele passa todo dia, porque ele foi contratado exclusivamente para aquilo, foi contratado para isso. Ele não pode limpar nem a mesa que ele come ou que ele ocupa, porque ele não foi contratado como serviços gerais. Entenderam? Entenderam como é que é a situação? Aí a criatura, como ela não tem o cooperativismo dentro da empresa, o que acontece? É para a rua. Não dura. Não dura. Né? Hoje em dia, a coisa mais rara você ter um empregado com 20 anos de serviço. Olha, esse aqui foi meu primeiro emprego, trabalhou a vida inteira só com aquela pessoa. Hoje é raro. Muito, muito raro. Vocês devem ter casos na família de vocês, dos avós, do avô de vocês, do pai, não sei.
Mas na família de vocês, que pode ter, foi meu único emprego, eu trabalhei para aquela pessoa a vida toda. Vocês conhecem gente assim? Eu não conheço. Não? Também não. Vocês não têm esse privilégio? Olha aí, o Denis está dizendo que conhece. A pessoa que eu conheço, no caso, é a minha mãe, só que no sentido ela é funcionária pública, mas ela tem faltas muito pequenas relacionadas à saúde. A vez que ela precisou se afastar do trabalho foi porque ela quebrou a perna, então é complicado. Mas ela faz Então, ela sempre foi, para não faltar. E ela as sempre outras foi uma pessoas- funcionária pública exemplar, E as outras né? pessoas não. Tô com dor na ponta do cabelo. Mano, olha, eu sou servidora pública, sabe? E tem essa, como eu digo, os marmoteiros, sabe? Eu trabalhei algum tempo na SEDUC, e aí o professor da SEDUC também era professor da rede privada, sabe? Aí na SEDUC ele faltava muito, na rede privada não tinha uma falta. Né? Aí depois tu não sabe por quê. Por que o fulano foi demitido? Porque ele não tinha um olhar de cooperar para o crescimento da empresa, do local onde ele trabalha, né? Então, tem gente que palpa toda a obra, que se pede para carregar a caixa de maçã, ele vai carregar a caixa de todas as frutas, verduras e legumes, só para ter, né, cooperativismo no meio. Então, o patrão vai pensar mais se demite ele ou se demite outro que só quer carregar a caixa de maçã, porque ele foi contratado para carregar só caixa de fruta. Entenderam como é que é? Então, é necessário. E o mundo que nós estamos hoje, ele ele é muito plural. Tanto que, quando hoje a gente faz concurso público, quando eu fiz meu concurso da UFPA, eu fiz para uma disciplina que não tem nada a ver com essa disciplina aqui. Chama-se Legislação Aplicada, que é uma disciplina de direito para cursos de engenharia, todas as engenharias e arquitetura. Beleza. Então, eu fiz para aquilo. Então, por muitos anos, eu só dava aula de legislação aplicada. Aí teve uma alteração no regime jurídico único, na nossa lei da universidade e tal, e agora, e os concursos de hoje, por exemplo, é por eixo de disciplina, entendeu? Eixo de disciplina. Então, o meu colega que faz concurso, ele não faz mais apenas para direito tributário e financeiro, ele faz para direito administrativo, para prática de processo administrativo e fiscal, ele faz para direito previdenciário. Por quê? Porque são ramos do direito público. Então, ele faz, hoje em dia, a universidade, todas as instituições federais, eles fazem concurso por eixo de disciplina. Por quê? Para aproveitar a vaga, gente. Para aproveitar a vaga. Antigamente, a gente fazia concurso para direito administrativo, só era direito administrativo. Só para direito penal. Entendeu? Hoje em dia, não. O que dá penal, dá não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, para aproveitar a gente. Então, é uma forma. Então, hoje, a formação do profissional tem que ser muito plural, tem que saber de muita coisa hoje em dia, né? Vocês serão profissionais daqui a pouco tempo, vocês precisam abraçar mundo tipo Lula, tipo povo, desculpa. Lula, desculpa, acho que povo. Eu sempre me confundo. Não, é povo, gente, que tem vários tentáculos, né? Não é a Lula. O povo, né? Tem que ser povo. Do jeito que tá, você tem que entender de muita coisa hoje, para ser um profissional razoável. Tem que correr com o mundo para abraçar ele com quantas mãos você puder. Só duas não dá conta, não. Então, essas questões, elas vão refletir nas relações de trabalho, de emprego, com certeza. Então, hoje, se você faz, o dia que vocês forem fazer um concurso público, você vai olhar lá quantas funções aquela vaga pode desempenhar lá na administração pública, para onde ela vai, se ela for aprovada. Entendeu? Porque hoje ela precisa entender de muita coisa
para desenrolar dentro do local onde ela vai trabalhar, seja na iniciativa privada ou na pública, gente. Então, a formação de vocês hoje vai exigir muito mais de vocês do que há 10 anos atrás. Vocês sabem disso, né? Esse mundo tão tecnológico, ele te exige multi-informações, né? E tudo muito rápido, né? Então, tudo tem que ser... E tudo muito bem formado, tudo muito bem informado também. Não pode ficar esperando a chuva cair do céu, porque nem a chuva cai do céu de graça. Vamos lá. 13º salário criado no governo Getúlio Vargas, primeiro governo Getúlio. É um 13º salário, já que nós temos 12 meses, né? 12 meses de salário. Criou-se a chamada gratificação natalina para o trabalhador, não é? Todo trabalhador tem direito à gratificação natalina. O prestador de serviço tem direito a 13º, gente? Vitória? Não é Vitória, gente. É o Vito. Vito, pode falar, Vito? Gabriela? Tá aí, Gabriela? Gabriela? Samara? Luiz Henrique? João Marcos? Leandro? Oi, professor. Oi, João. Oi. Uhum. Senhora, poderia repetir a pergunta, por favor? Se ele tem direito ao 13º salário? Sim, prestador de serviço. Creio que não. Por quê? Prestador de serviço não faz jus. Ah, tá escrito ali. Porque ele não tem um contrato, né, específico com a empresa. Acho que o 13º não é regido pela CLT. Sim. Sim. Mas eu não sou empregada, mas eu tenho direito a 13º. E aí? Ó, o empregado público, o servidor público, temporário ou não, e o empregado valendo, o empregado seletista, todas essas categorias têm direito ao 13º. Somente o prestador de serviço é que não faz jus ao 13º. Não entra no cálculo do 13º hora extra, adicional, noturno, nada disso. É o salário dele normalzinho lá. Porque a hora extra, gente, ela não é salário. Como diz o nome, ela é uma hora extra que ele faz. Mas se ele é quanto mais em fazer tantas horas extras por mês, ela passa a integrar o salário. Mas isso é uma outra história, tá? Isso é uma discussão longa. E o 13º salário, ele é descontado no imposto de renda, né, professor? Sim, é um 13º. Desconta imposto de renda, desconta FGTS, tudo normal. Como se fosse um salário dentro do ano, né? Desconta. Sabe qual é a sabedoria aí? É porque tu entras para receber o 13º, geralmente, no salário de dezembro. Ou melhor, no salário de novembro, desculpa. Tu recebes o salário de novembro ou no final do mês, geralmente no início do outro, né? Dependendo. E já vem lá no teu salário. Aí faz toda essa soma e caneta, e carimba lá teu salário, teu dinheirinho. Entendeu? É possível eu receber esse 13º de 2 vezes. Isso já foi uma alteração na CLT aí de muitos anos atrás. Porque ficava muito pesado para o empregador, dependendo do tamanho da cota de empregados que ele tem, pagar tudo de uma vez em dezembro. Sai pesado a folha, né? Muito pesado. E aí, o que acontece?
Com a alteração da CLT, o 10º pode ser pago em 2 parcelas. Primeira parcela, como é que eu passo a adquirir esse direito? Diferente das férias, o 13º, ele pode ser proporcional, pode receber dentro do período aquisitivo dele, diferente das férias, que eu trabalho 12 para adquirir 30, né? 13º, não. No mesmo ano que eu entrei para trabalhar, eu já posso receber, só que eu vou receber o quê? Proporcional. Tá? Proporcional. Então, o meu salário, lá vem os 1.250, de novo. Então, eu vou receber 2.500, certo? Certo. Só que aí eu vou ter os descontos de praxe, tá? Porque, volto a dizer, ele é salário. Ele é salário. É diferente das férias. Bom, dependendo muito do empregador, da folha que ele tenha para pagar, eu posso pagar a primeira a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Voltando, eu posso pagar em 2 parcelas. A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda, os outros 50%, até o dia 20 de dezembro. Isto é o que está na lei. Porque pode acontecer que eu vou pagar dia 24, pode receber dia 23. Vixe, recebe. Às vezes nem recebe. Rio de Janeiro, não sei se já pagou, referente ao 13º do ano passado para os empregados, para os servidores. Tinha parcelado de não sei quantas vezes o pagamento do 13º dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Né? Mas servidor público, não está falando de empregado seletista. Eu não sei como é que era, como que foi, se foi na mesma leva dos empregados seletistas, dos empregados públicos do Rio de Janeiro. Professora? Diga. No caso de demissão, se a pessoa já recebia uma parcela do 13º, antes do final do ano ela foi demitida, o que acontece? Recebe proporcionalmente. A segunda parcela? Sim. Então, ele teria que receber 50%, né? Então, vai calcular os meses restantes, só que é só 50% que ele vai receber. Tá bem. Sim. Nada. Tá? Então, geralmente, na federal, eles pagam para a gente sempre em julho. Sempre em julho, a gente recebe 50% do 13º. Então, eu fico rica, riquíssima em julho, com 50% do 10º. E quando chega no início de dezembro, quando sai o salário, né, referente a novembro, nós recebemos os outros 50%. Todo mundo fica rico. Todo mundo fica rico. Entendido? Alguma questão a ser levantada sobre... Professora, quando esse 13º ele é parcelado, os descontos eles podem ser feitos também parcelado, em cada parcela, ou fica só para a última parcela? Porque os salários públicos do Estado do Pará, aqui desde o ano passado, eles recebem, só que os descontos ficam só para a segunda parcela, a primeira vem sem desconto. Mano, aí vai depender muito de quem vai ser responsável, qual é a negociação que é feita, como é que a administração da empresa resolve, né? Sempre tudo, a melhor coisa não é simplesmente descontar
sem avisar os empregados, né? Tem que ter uma... Por isso que o sindicato, nessas situações, o sindicato é importante. Aí é bom eu estar pagando a minha contribuição sindical para que o sindicato ele possa me auxiliar na hora dessa peleja aí, sabe? É importante, porque senão o empregado ele fica muito à mercê do empregador, se ele não tem quem segure ele, né? Que ele é a parte mais fraca. Então, ele acaba aceitando... Diga. Ele acaba tendo que aceitar... Até porque é ruim, né? Quando deixa todos os descontos o empregador quer. Só para o último. Aí não ganha nada, não né? Tem uma conversa, né? Pois é, esse que é o negócio. A primeira vem limpa, só que a segunda é praticamente só desconto. É difícil. Mas, ó, o 13º, vou voltar a repetir, diferente das férias, eu posso ter proporcional dentro do próprio período aquisitivo, porque ele deve ser pago a cada dezembro, a cada ano. Eu não preciso trabalhar 12 meses direto para adquirir 13º, tá? São direitos bem diferentes, 13º e férias. Sobre o 13º, incide as deduções legais, FGTS, INSS, e até o imposto de renda, se for o caso. Olha lá, tais descontos deverão ser feitos na última parcela. Se for os descontos obrigatórios, a CLT dá essa deixa, viu? Tá aí que tu acabaste de falar, né? Então é por isso que é na última. Aí tu jura que tu vai estar rico, quer dizer, além de... O que acontece? Antes, o Estado, até o Estado do Pará, pagava assim. O Estado, ele pagava 2 salários no único mês de dezembro. Porque o salário do Estado do Pará, ele é pago dentro do mês. Dentro do mês. Então, sempre já na última semana de cada mês, o Estado começa a fazer os pagamentos, né? Começa a pagar. E aí, pagava o salário do mês, né? E pagava o 13º, lá até o dia 20. Então, vamos dizer, em dezembro, os servidores do Estado recebiam o 13º até o dia 20, e até o dia 30 recebia o salário de dezembro. Né? Aí, realmente, a folha ficava gigante do Estado, gigante, muito dinheiro. Porque, né, fica muito pesado. E agora parece que eles pagam agora em outubro, estão pagando, desde que o Helder assumiu, ele mudou, né? Ele está pagando de 2 vezes, em outubro. Para melhorar a vida das pessoas. Para também para também tirar um pouco da carga em cima do cofre do Estado, que era muito pesado, realmente, é muito complicado, né? E a folha de dezembro e do 10º fecha no meio de novembro, ou seja, em novembro, a SEAD, ela fecha 3 folhas. A folha de novembro, dezembro e 10º. É muita loucura. Quem trabalha sabe que é muita loucura fechando folha do Estado no final do ano. É muita loucura. Deus te livre, eu já passei por isso. E é um sufoco que vocês não imaginam. Tudo acontece quando está apagando as luzes. Sempre, né? Sempre acontece de tudo quando está acabando o tempo. Hein? Bom, eu falei essa questão dos meses trabalhados, né? E do período aquisitivo, que é dentro do ano civil do 10º. O FGTS, ele é uma contribuição para fiscal, dentro da nomenclatura do direito tributário. Né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é uma poupança compulsória feita para o trabalhador. Isso já deu tanta confusão, isso sempre dá confusão. É descontado 8% do salário do empregado,
e 8% de contribuição do empregador. Tá. Detalhe: o empregado só pode fazer o saque imediato, ou seja, pós-demissão, se ele for demitido sem justa causa. Se ele for demitido por justa causa, ele vai poder sacar imediatamente? Não. Esta era a regra. Não pode. Ele pode fazer o saque, mas não, ele não vai poder sair. Primeiro que ele não vai poder sair, ele não vai sair com guia de saque de FGTS, mas não. Quando ele é demitido por justa causa, já que ele deu vazão à demissão, ele não pode ser premiado e mexer nesse dinheiro. Entenderam a lógica? Porque com este dinheiro do FGTS, o governo ele faz muita coisa. Inclusive, financiamento de moradia popular. O que acontece? Agora vamos aos detalhes. O que acontece? Não, aqui. Configura crime de apropriação indébita se o empregador descontar do dinheiro do empregado e não recolher. Por quê? Crime de apropriação indébita? Porque ele recolheu, tirou o dinheiro de alguém que deveria ficar, né, na sua guarda para depois passar para terceiro e ele gastou. Então, se por um acaso o empregador não descontou e não contribuiu, não é crime. Mas se ele descontou do empregado e não depositou, ele vai responder por crime. Entenderam? 8% do salário do empregado. Então, todo mês ele desconta o tal do 8%. 8% do empregado é isso aí. 8% pode ter mais do empregador? Pode, dependendo da categoria, do tamanho da empresa, tem umas condições. Mas o grosso é 8 e 8. 8 e 8. Tá bom? O empregado pode fazer uso do FGTS para algumas coisas? Sim. Mesmo estando trabalhando? Também. Porque quando ele se aposenta, ele saca tudo que está lá dentro. Todo o saldo dele, né? Mas, se por um acaso ele está na ativa, trabalhando, ele já tem um saldo de depósito lá do FGTS. Eu quero financiar a minha casa própria, meu apartamento. Eu vou poder mexer nesse dinheiro. Mas só que, olha aí, o dinheiro não vai para minha conta. Eu tenho uma conta de FGTS, mas eu não vou fazer uso dessa conta como eu faço uso da minha conta corrente, da minha poupança, entenderam? Eu não vou fazer, não é da mesma forma. Quem faz a administração dessa conta de FGTS chama-se governo federal. Caixa Econômica. Estado não faz, município não faz, só Caixa Econômica. Tem empregado do município que recolhe a FGTS? Sim, mas FGTS não é o município que faz a gestão da conta desse empregado dele, desse empregado público. É a Caixa Econômica. E tem muita norma pequena que trata de FGTS, tá? Então, para tratamento de câncer, ele pode sacar o saldo do FGTS. Ele tem algumas condições para ele fazer esse saque, tá? Mas a casa própria e o tratamento de doenças, de algumas doenças, que a legislação pontua, ele também pode mexer nesse dinheiro para financiar o tratamento dele. Tá bom? Então, são situações pontuais para o uso do FGTS, do dinheiro, mesmo ele estando na ativa. Se ele se aposenta, ele recebe a guia de saque e acabou a história. Se ele morrer, vai ter que ser mediante ordem judicial da Justiça do Trabalho para ele fazer esse saque, depois do inventário feito. Aviso prévio, né? Só tem direito aquele empregado que for demitido sem justa causa. Né? O aviso prévio é escrito, não pode ser verbal,
É o empregado avisando ao empregado, desculpa, é o empregador, a regra geral, tá? O que é mais comum é o empregador avisar o empregado que daqui a 30 dias ele será desligado. Ah, o empregado também pode fazer aviso prévio? Sim, pode. Mas o comum é o empregador fazer ao empregado, e não o empregado ao empregador. Mas também previsto na CLT. Ó, ele avisa ao empregador com no mínimo 30 dias de que ele não vai mais ser empregado dele. Pode ser indenizado e pode ser trabalhado. O que é isso? A questão do aviso prévio indenizado é o mais comum, tá? É mais comum. Porque muitos patrões já preferem pagar na rescisão dele o 13º, ou o aviso prévio. Paga lá o salário do mês, corresponde ao salário do mês, tá? Paga lá os 30 dias de trabalho dele e não volta. Acabou-se. Já insere lá o dinheiro para ele receber na rescisão. Ah, mas eu quero que ele venha cumprir o tempo, os 30 dias de aviso prévio. Então, ele vai para a empresa, vai lá para o empregador dele. Então, se ele trabalha 6 horas por dia, ele vai trabalhar 4 horas por dia. Se ele trabalha 8, se ele trabalha a jornada dele normal, 8 por dia, ele vai trabalhar 6 por dia. Segundo os autores, essas 2 horas, né, não trabalhadas serviriam para que ele pudesse procurar emprego, procurar outro emprego, né? Mas o comum é o aviso prévio indenizado. Acabou-se. Nem volta para cumprir nada. Fica lá no estágio, daqui a 10 dias, vem receber a rescisão e acabou-se. Ninguém quer saber de empregado para receber, para cumprir aviso prévio, porque pode acontecer muita coisa nesse aviso prévio trabalhado, né? Bom, o contrato de trabalho, vou começar, né? Deixa eu ver o conteúdo de vocês. Bom, o que é o contrato de trabalho? O contrato, eu tenho contrato coletivo de trabalho? Tenho, mas vamos no básico. Contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, já está na CLT. Né? Lá pelo conceito de empregado, eu também vou trabalhar o conceito de contrato. É o acordo tácito. O que é uma coisa tácita? É uma coisa silenciosa. Lembra aquele velho antigo costume que tinha muito aqui em Belém? Ah, a fulana que veio do interior só para estudar e passava o dia inteiro que nem uma escrava trabalhando nas casas? Alguém conhece um caso típico desse? Hoje em dia deve ter sim. Mas hoje em dia é mais difícil, né? Porque existe uma fiscalização, as pessoas já sabem mais que têm direitos e qualquer denúncia se bate lá. Então, o acordo tácito. Ah, traz a fulana para estudar aqui em Belém. Ah, mas aí o que ela faz durante o dia? Então, ela vai estudar sempre à noite, tá? Não dá para ela estudar, não vai ter vaga na escola para ela estudar de manhã nem de tarde, ela vai estudar sempre à noite. Porque ela vai trabalhar o dia inteiro dentro de casa, né? Mas não tem, ali nada mais é do que uma relação, ali nada mais é do que um contrato de trabalho. Sim, exatamente, esse é um caso bem emblemático, isso mesmo. E aí, traz a criança do interior, novinha, né, geralmente início da adolescência, trabalha que nem uma escrava, sem chicote físico, né, existem outros tipos de chicote que você faz, e trabalhavam até tarde para poder ir para a escola quebradas, cansadas e dormir em cima da mesa, né. E, por incrível que pareça, ainda existem casos aqui no Brasil, existem sim, né, triste, mas existe. Então, isso aí é um contrato de trabalho tácito,
né? Vai no costume, vai lá se encostando, e pronto. Ou expresso. Eu tenho o expresso verbalizado e eu tenho o expresso escrito, tá? Verbalizado ou escrito. Isso também é a forma expressa. Né? De acordo com o artigo 442 da CLT. Vamos olhar aqui. Artigo 442 da CLT. 442. Vamos ver se ainda está aqui com essa CLT que eu tenho. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Relação de emprego, hein? Ou seja, prestação de serviço de natureza não eventual, ou melhor, de natureza eventual, não é relação de emprego. Já falamos sobre isso. Há muita maquiagem sobre relação de emprego. E hoje, a coisa mais fácil do mundo configurar uma relação de emprego. Mesmo eu trabalhando dentro de casa, né? Diria que hoje é muito mais fácil eu configurar uma relação de emprego do que antigamente. Bom. Bom. Então, primeiro, aí eu tenho as caracterizações do contrato de trabalho. Bom, vamos lá. Pessoalidade. Por isso que muitas empresas, muitos órgãos, eles contratam terceirizadas. Já ouviram falar disso? As famosas terceirizadas? Pois é. Então, e a Justiça do Trabalho hoje já até reconhece o vínculo indireto com a empresa que contratou a terceirizada, porque ela também está ganhando em cima da força de trabalho do empregado, né? Ela tem responsabilidade em cima daquela empresa, né? Então, por exemplo, ela tem que ver se ela está recolhendo o FGTS, se ela está recolhendo o INSS, se ela... Toda a parte de fiscalização de tributos, a empresa que contratou a terceirizada, ela tem que descontar na fonte, tem que saber, porque senão, quando for para a Justiça do Trabalho, ela vai junto na lide, vai junto na briga, e vai responder em conjunto. Então, a relação de contrato de trabalho, ela é pessoal, pessoa a pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Se eu tenho pessoa jurídica, eu não tenho contrato de trabalho. Porque se eu não tenho se eu tenho duas pessoas jurídicas, eu tenho o que aí? Eu tenho uma relação de emprego? Eu tenho um contrato de trabalho, gente? Juliana, cadê tu? Juliana? Aqui. Bora, Juliana, tu e o Danilo e o João Marcos hoje estão participando ativamente da aula. Então, se eu tenho pessoa física, se eu tenho pessoa jurídica, eu tenho contrato de trabalho? Você fala o nome da terceirizada? Não. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Eu tenho relação, eu tenho contrato de trabalho? Eu não sei, mas acho que sim, pode haver. Não. Por quê? Porque eu posso estar contratando uma outra empresa para prestar um serviço para mim. Olha a palavra que tu disseste. Para prestar o serviço. Prestar o serviço. A senhora falou, né, que eu preciso. Então, não, no caso, não haveria esse Não existe. Lá na primeira aula, quando eu falei da figura do empregado e da figura do empregador, eu expliquei bastante isso. Eu não vou ter relação de emprego se eu tenho duas pessoas jurídicas. Porque a figura, quem vai dar o tom dessa relação é o conceito de empregado, não é o conceito de empregador. Porque eu, pessoa física, contrato quem eu quiser. Pessoa física e a pessoa jurídica também. Mas quem vai executar o serviço para mim é diferente.
Aí eu posso ter uma pessoa... Aí só para eu ter uma relação de emprego, só se eu tenho um empregado pessoa física. Se eu tenho uma pessoa jurídica, eu não tenho relação de emprego. Eu tenho uma prestação de serviço. Acabei de falar da Justiça do Trabalho, quando vai a terceirizada. Viu? Cuidado com o detalhe. Subordinação. O empregado, ele é subordinado ao empregador. Por isso ele assina o contrato. O contrato formal, escrito, é uma fonte de segurança para o empregado e para o empregador, gente. Tem gente que tem pavor de assinar contrato de trabalho, mas é a melhor coisa que tem. É segurança para todas as duas, para as duas partes, entendeu? Muito complicado quando não tem. Continuidade, alteridade e onerosidade, né? Eu sou subordinada, a minha atividade, ela é de natureza não eventual, aqui, ó, não eventual, aqui no final. Alteridade, alguém manda em mim também, né? E onerosamente. Isso quer dizer o quê? Que eu recebo dinheiro para isso. Não é material, é dinheiro, é oneroso. Tá? Então, olha aqui, eu tenho a questão do tempo. Eu vou deixar isso para a aula da próxima semana, viu? Eu vou precisar da aula no dia 26, tá bom? Então, 26 teremos aula. A nossa primeira avaliação eu vou enviar no dia 3 de maio, para me enviar de volta no dia 7 de maio. Entendido? Preste atenção. A prova de vocês eu vou enviar no dia 3 de maio para remessa máxima no dia 7 de maio, no final da manhã, no final da tarde. Vou olhar ainda aqui. A prova será dissertativa, né? Individual, é assim que ficou, né? E aí eu vou fazer 5 questões. Então, eu vou continuar na próxima segunda sobre contrato de trabalho, tá bom? Alguma questão sobre isso? A prova, o conteúdo da prova é até a próxima. Acabei de falar, Luiz Eduardo. Vou colocar agora aqui no Classroom de vocês, tá? Não tem problema. Sempre tem, né? Sempre tem, que não tem gente que não está na aula, para não ficar perdido no espaço e no tempo. E vai até a próxima aula, o material para a prova de vocês, tá bom? Então, procurem coisas para vocês lerem, a própria CLT, leiam, não se enfie apenas nesse material, que esse material, ele é indicativo. Eu não me fecho exclusivamente nele, posso ampliar, ou melhor, aprofundar o conteúdo dele, por meio de texto, vocês têm que dar uma lida. Tá? Eu já mandei algumas coisas para vocês. Prova em grupo de vocês? Não me lembro disso, não. Prova em grupo? Foi o que a gente ficou acertado, professora. Grupo de quantos? Já mandaram para mim, por um acaso? Ainda não me mandaram, né? Sim. Não. Não, vocês decidiram, não me avisaram, e ainda não mandaram as equipes. Eu mandei o resultado no grupo. Só, mas cadê as equipes? Já falei que grupo de WhatsApp... Não, senhor, grupo de WhatsApp para mim não é formal. Já falei isso aqui para vocês. Grupo de WhatsApp não é formalização, não, gente. Eu já falei isso aqui. Não fique mandando as coisas para mim por WhatsApp, que o WhatsApp é só para dizer, vai ter aula ou não vai ter aula. Link de aula, acabou. Não, outras coisas que são relevantes, eu não vou mandar por WhatsApp para vocês. Posso até mandar, mas eu vou formalizar no Cigar, vou formalizar no Classroom. Essas duas ferramentas, sim, são formais da universidade. O WhatsApp, não. Negativo. Mas não passou para mim. Os grupos negativo. E agora, professora, resolvam
me mandem via SIGA ou coloquem no Classroom, se for possível, as equipes. Senão, não posso mandar para... Eu vou ver como é que isso... Não, formação, não. Gente, olha só, eu fico até agoniada. Primeira aula com vocês eu expliquei isso, gente. Parem de querer trabalhar na informalidade. Vocês já estão começando mal. Aluno de terceiro ano, né? Terceiro ano ou segundo, vocês de administração? Mas tem o e-mail da instituição. Então, mandem para os meios formais da instituição. Não para a informalidade. Não se acostumem a trabalhar por meios informais, vocês vão ter problemas profissionais quanto a isso. Eu não trabalho dessa forma. Tudo para mim é Classroom SIGA, negativo. Eu não recebo nem e-mail se não for pelo meu e-mail institucional. Pelo meio particular, não. Gente, aprendam isso. Para a vida profissional de vocês, trabalhem pelo formal. Se vocês se acostumam a fazer tudo por onde dá menos trabalho, vocês vão ter problemas profissionais. Só digo isso. Então, até agora, vocês se decidiram e preciso formalizar para mim aqui, nas plataformas da UFPA. Acho que a UFPA manda a gente usar. SIGA, Google Classroom. E assim será. A prova de vocês, ela vai encaminhada, se não for pelo Forms, vai via SIGA. E assim será. Entendido? Então, eu vou aguardar as equipes para eu ter o meu controle na hora da remessa da prova. E na hora da correção. Não esqueçam que a prova, ela sendo em grupo, não esqueçam que eu vou, inclusive, colocar as condições da avaliação em grupo. Tá bom? Que eu já conversei isso com vocês na primeira aula. Então, gente, boa tarde e até o dia 26 de abril, semana que vem, tá bom? Boa tarde, boa semana. Fique com Deus. Estudem, não deixem para cima da hora, que é assunto. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Nós levamos a metade do tempo só falando de férias, hein? Só para ter uma ideia. Eu vou ver se o Zalu ou algum colega, o juiz, assim, algum colega meu juiz de trabalho, se ele consegue vir na próxima aula para falar sobre as relações de emprego. Tá bom? Boa tarde, gente. Tchau. Bom trabalho.